levante a cabeça. Às vezes nós evangélicos ou assembleianos, temos esse jargão, pessoas, mas que nos garante é Cristo. Você perceber que Jesus Cristo, dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele vai dizer assim: olha, não vos atemorizeis. Quer dizer, momentos difíceis veriam, momentos difíceis, eu tive muitas lutas, muitas batalhas, mas eu venci o mundo. Ele não disse que nós venceríamos, é uma questão minha e sua, de obediência a Deus. Então perceba que para nós, Cristo já nos garantiu a vitória. Agora depende de nós avançarmos, crendo em Cristo, obedecendo a Cristo, amando a Ele e vivendo para Ele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então nós temos que sempre ter bom ânimo. Eu leio um texto da palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Apenas este versículo diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu li um versículo, e este versículo é de muita importância para nós, como salvos. Poderíamos, nesta noite, trazer um tema sobre esta mensagem, queremos discorrer, os objetivos dos chamados divinos. Nós, como salvo, a salvação em nós, ou melhor, poderíamos discorrer sobre a doutrina da salvação. Poderíamos estudar como é que se dá os objetivos de um salvo, na vida de um salvo, poderemos dizer assim, os objetivos do chamado na vida de um salvo. Você é salvo, nós somos salvos. Como é que se dá esse chamado na vida de todos nós que somos salvos na pessoa de Cristo Jesus? Todos nós chamados por Deus. Olha que o chamar de Deus é um geral, como um todo. A Bíblia diz que Cristo morreu por todos. Cristo chamou a todos, mas nem todos ouvem o Evangelho e atendem este Evangelho. Nem todos, ao ouvir este Evangelho, obedecem este Evangelho. Mas uma vez que você ouviu, você entendeu que precisava obedecer e seguir a Cristo por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Estávamos nós, alguns minutos, algumas horas, por assim dizer, na casa do irmão João. Levamos, servindo ali a ceia, ele, a sua esposa e a sua filha que estava presente ali. E nós detalhávamos sobre o período, o tempo do Evangelho aqui. Aproximadamente uns 50 anos de construção desta igreja. Por mais, ou até mais anos, 60 anos. Mas poderemos detalhar os nossos irmãos mais antigos na fé, que ao ouvir este Evangelho, quem sabe até o irmão sem ter uma posição social, um linguajar mais desenvolvido, mas quando ele ouviu a palavra, que é o poder de Deus, ele entendeu que Deus estava no negócio, ele entendeu que ele deveria seguir a Cristo, e se chegou até aqui, porque simplesmente o chamado não é simplesmente uma obra humana, mas de Deus. Entre lutas e batalha, entre lutas e barreiras, conquista, até aqui está a igreja de pé, porque ouviu o chamado e atendeu. Quantas gerações se passaram? Quantas pessoas vocês conheceram? Aprenderam na fé, por quê? Porque ouviram e atenderam o chamado de Deus. Deus nós nos chama, mas tem os seus objetivos. Podemos definir que significa o chamar, convidar. Ele convida, ele chama, ele intimida, ou até mesmo ele convida a todos. Mas de maneira alguma obriga. Uma vez que Cristo morre, ele morre por todos. Mas nem todos são obrigados a obedecê-lo. Prova como falo verdade, como alguém que você conhece da sua família, que você já até pregou para ele, você já até convidou ele para ser um servo de Deus, um crente, mas não quis. Às vezes você é um missionário, você é um ganhador de alma, não consagrado efetivamente como alguém que é enviado ao campo, mas é um ganhador de alma. Mas o maior desejo da sua alma é que sua família seja salva. E ainda não é. Porque não é como nós queremos, ou melhor, não é como nós vemos as coisas. Você percebe como é o chamado de Deus para nossas vidas?
o chamado tem os seus objetivos. Não é uma vez salvo, mas a salvação tem os seus degraus e os seus aspectos na vida de um salvo. Como ela opera? Você percebe que Pedro diz assim, olha, ele diz assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós não éramos povo adquirido, nós não éramos geração eleita, nós não éramos povo santo, nem sacerdócio real. Mas quem foi? Aquele que vos chamou. Um dos primeiros objetivos de Deus para o salvo é chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba a bondade de Deus para com o homem. Se nós formos ver Efésios 2, vai demonstrar o quadro que nós nos encontrávamos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Esse era o quadro que nós nos encontrávamos, afastados de Deus, longe de Deus, simplesmente porque um homem peca e restringe a nós. Chama-se pecado original, vindo a todos nós. Romanos 13, 23, vai dizer, porque todos pecaram, verbo presente, e estão destituídos da glória de Deus. Só que agora, uma vez pregado o evangelho a nós ouvimos e atendemos este chamado de Deus. É lançado a todos, irmãos. Você percebe que às vezes em uma cruzada, o pregador está pregando, chega no final do culto, ele lança o convite, mas o que a pessoa diz assim, irmão, ainda não, irmã Cleide, ainda não, meus irmãos, ainda não. A pessoa percebe que ele precisa, mas ele diz, ainda não. Mas entre essa multidão, está um Zaqueu, está alguém que quer ir ao encontro do Pai, está alguém que precisa dele, alguém que ouve e atende este chamado. Primeiro passo é pegar ele caído, morto, e levanta agora e coloca ele em posição de clareza. Ele agora conhece as obras de Deus, agora ele conhece as coisas de Deus e passa a entender, meu Deus, quanto tempo perdido. Até então, quando nós estamos no mundo, nós pensamos que tudo que nós estamos fazendo no mundo é bom, não é assim? É satisfeito, nos satisfaz. Nós não damos conta de nós, porque nós estamos como aquele homem, longe do Pai, que pede a herança, vai embora, acha que tudo está bem. Mas uma coisa é, quando Cristo, irmãos, lança-nos o convite, que nós atendemos este convite, quando chegamos em luz clara para vermos, abre nossos olhos espirituais, a gente diz assim, meu Deus, antes ou mais tempo eu fosse crente, porque coisa boa é ser crente. Isto chama-se a luz maravilhosa que raiou no teu coração e no teu entendimento. Fomos chamados das trevas, nós andávamos, queridos irmãos, passos largos para a perdição. Mas um dia, na cruz do Calvário, brilha-se uma luz que alumia todos os homens, que vem sobre todos os homens, e agora alcança a Galileia, alcança a Judéia, Jerusalém, e até os confins da terra, que somos nós. E olha para você, olha para mim, olha, nós estamos aqui. Quanto de nós, irmãos, já tivemos até no mundo? Eu não sei se o irmão Marcos, eu não sei se o pastor Wendel, mas você pode meditar comigo, quantos livramentos Deus te deu naquela moto, às vezes com umas dores na cara, quantos livramentos Deus te deu naquele baile, naquela festa, simplesmente porque o Senhor Deus havia certamente uma obra para a tua vida, e você percebeu que estava indo de passos largos, dizendo não para Deus, você fez como fez aquele Simão Cirineu, em vez de passar de largo, preferiu carregar a cruz com ele, e levar para o lugar do Calvário, que mesmo no Calvário, é lugar de dor, é lugar de vergonha, mas é lá também que está a nossa vitória, no Calvário, irmãos. Olha que maravilha é. Hoje você tem seu Jaldo, né? O nome aqui do... Entendi, seu Jaldo. Entendeu o chamado de Deus. Olha que maravilha. Eu, irmãos, não tinha pessoa melhor que gostava de um jogo de futebol do que eu. Apaixonado, louco por coisas de bola. Mas um dia ainda muito jovem, entendi que eu precisaria dizer não para essas coisas do mundo, e sim para meu Cristo. Então ele nos pega de lá, caído, mortos, e nos coloca na sua maravilhosa luz.
benefícios, objetivos do chamado divino. Primeiro objetivo, e eu peço a algum dos irmãos que leia, segundo objetivos do chamado divino para a vida do salvo. Objetivo para a vida de um salvo. Gálatas capítulo 1 e versículo 6. Alguém que está com um exemplar, por gentileza. Deus, perceba, primeiro ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiro passo, ele nos chamou das trevas. Agora você começa a desfrutar de algo que você não merece. Eu não sei se aqui de lá agora você começa a agradecer. Não sei se aqui diz nesse texto, se diz assim, agradecimento. Você precisa agradecer. Então você, olha aqui diz, para a graça de Deus. Primeiro nos chamou das trevas para a luz. Agora começa a desfrutar da graça. Às vezes a pessoa diz assim, meu Deus, se tu me desse, às vezes nós dizemos assim, somos seres humanos, se tu me desses um dia para me ser Deus. Só que ele não se lembra também que ele é ser humano e é falho. Que tudo que ele desfruta da graça. E o que é graça, irmãos? Graça é aquele favor que nós não merecíamos. Graça é algo que nós não merecemos, mas Deus nos acrescenta. Você percebe que quando somos falhos, quando erramos, mas Deus nos suporta, Deus nos ama, isso chama-se graça. Fomos chamados também para a graça de Cristo. Que é isto? Para a salvação. Então a graça, ela opera na vida do salvo. O salvo primeiro, ele tem um entendimento que ele é um pecador, que ele precisa de Cristo, que ele precisa se arrepender e vir para Cristo. Segundo, agora ele vai começar a desfrutar da graça de Deus. Às vezes alguém diz assim, fulano de tal teve muita sorte. O crente não vive de sorte, o crente vive de graça. E pela graça ele é abençoado. Você não diz assim, rapaz, se fosse fulano de tal, mas meu Deus, por que fulano de tal? Por que Deus batizou fulano de tal e eu não? A gente mede esse nível de espiritualidade. Oh meu Deus, aquela bênção foi fulano de tal, por que não foi por mim? Chama-se graça de Deus. Nós ofertamos agorinha, né? Os irmãos ofertaram, colocaram a sua oferta. Até isso é graça de Deus na vida de um salvo. Tudo que desfrutamos, irmãos, a partir que aceitamos Jesus, a partir que aceitamos a cruz, a levar a cruz, chama-se graça. Está vivo, está caminhando. Olha para você e diz assim, pai, eu não mereço. Não merecemos mesmo. É pastor, foi chamado por Deus para um ministério específico, mas não merece também, nós não merecemos também, chama-se graça de Deus. Todo salvo, irmãos, ele precisa entender que ele vive, que ele anda, que ele é sustentado, que ele é fortalecido, que ele caminha simplesmente pela graça de Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Quem entende que ele vive pela graça, ele não subjuga o seu irmão, ele não condena o seu irmão. Não, irmãos, por quê? Porque ele sabe que à medida que a graça opera na vida dele, opera na vida do seu irmão também. À medida que a graça está aqui, está lá também. Então ele entende que tudo que é dispensado para nós, chama-se graça de Deus. Então o salvo, ele é chamado à graça também. Somos chamados à graça. Primeiro nos chama à luz. Ele nos chamou para a luz. Estamos em claro, temos entendimento. Só para exemplificar em termos das trevas. Se nós apagássemos agora essa luz aqui, seria muito difícil para nós contemplarmos o rosto dos outros, se não por luz do celular. Mas embaçaria alguma coisa. Você percebe que como é a bondade de Deus. Você agora começa a discernir o que é o certo e o que é errado. Você começa agora a conhecer o caminho que você deve trilhar. Agora imagine, irmão Marcos ou eu, se pegássemos uma moto, fôssemos daqui, irmã Karen, para o Javenô, Javem 2, com o farol queimado. Não viríamos, não saberíamos discernir o que seria uma estrada boa ou uma estrada ruim. Você percebe como nós andávamos nas trevas? Agora ele nos chama, nos coloca em posição de luz. Agora você sabe discernir o pecado e o erro, porque opera em você agora chamada graça. Logo quando você se ajoelha aos pés de Deus, você começa a orar, pai, eu te louvo, pai, eu te exalto,
Pai, eu te bendigo. Todos nós como cristãos, não é de fato isso acontecer com nós, não é costume. Logo no amanhecer você vai lá no pezinho da cama e diz assim: Pai, eu te louvo. Quantos de nós, irmãos, não conhecemos parentes por esta semana, ou conhecidos que partiram dessa terra desde sem Jesus? Outros que partiram com muitos planos para ser realizado, mas não realizaram. Mas olha, eu e você aqui, será que porque você paga mais dízimo do que ele? Será que porque você vem mais na igreja do que ele? Não, irmãos, é graça. Você foi chamado à graça de Cristo, e essa graça, ela opera de maneira que você nem entende, porque olhando humanamente, você diz: não, fulano de tal não merece. Você percebe aquela mulher pecadora aos pés de Cristo, e Simão ofertando, dando a casa, mas não entende o que é graça. Diz assim: Senhor, se tu soubesse, Senhor, quem está aos teus pés, quem sabe alguém tem até dito para você, está indo para a igreja, mas não tem futuro. É porque não conhece a graça que opera em nossas vidas. A graça é operante, a graça edifica, a graça sustenta, a graça fortalece, a graça nos constrange, irmãos. Olha que João diz assim: porque Deus amou o mundo, que ele nem acha a palavra. O homem até diz às vezes para a esposa, né? Eu te amo como a abelha ama as flores. Te amo, se eu poderia te dar. João nem acha a palavra para... Ele nem corre o risco. E olha que quem está inspirando ele é o Espírito, mas não acha. Ele só coloca ela de tal maneira que deu. Então isto nos constrange, o amor, a graça. O homem lá no mundo, ele não entende. Às vezes alguém se afasta e se reconcilia. Às vezes alguém culpa o pastor, o dirigente. O culpado é o pastor, o culpado é o dirigente, que gosta, diz assim, gosta da sem vergonha, e diz assim: é porque fulano gosta também, porque olha aí, é porque nunca provou da graça de Deus. A graça faz isso em nossas vidas. Então o benefício, nós como salvos, fomos chamados à graça. Às vezes não tem aquela coisa, né, irmão Francisco, às vezes vem na nossa mão, às vezes fulano está orando, e às vezes você nem está tanto orando, mas quando pensar que não, olha, você foi sorteado, você recebeu uma bênção. Oh meu Deus, esse meu Deus é assim, eu não merecia. Graça, irmão, não tem como explicar, é a graça de Deus. A graça faz isso em nossas vidas. A graça nos sustenta, a graça nos fortalece. Eu peço a alguém também que leia Romanos, capítulo 1, versículo 6, para definirmos mais um dos objetivos para a vida do salvo, o propósito dos objetivos, Romanos 1:6. Em outras partes, assim, para pertencer a Jesus Cristo. Ele nos chamou das trevas para a luz, nos trouxe para a graça de Cristo, e agora para pertencermos a Jesus Cristo. É por isso que às vezes o pastor, como servo, como sacerdote, o dirigente, a diretora do serviço de oração, sempre está aí ensinando a palavra. E às vezes a pessoa, por não entender, ele não entende. Irmã Cleide, nós não somos mais nossos agora. Porque o pastor Wendel está aqui com toda a família, largou São Luís, já rodou nas ilhas, já foi, porque ele não pertence mais a ele. Ele pertence agora ao seu Senhor. Uma vez chamado, nós somos chamados para ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Como Salvador nos salvou, mas como Senhor, Ele manda em nós. Então eu não sou mais meu, você não é mais seu, você agora pertence a Jesus Cristo. É por isso que todas as vezes que vamos fazer alguma coisa, dizemos assim: Senhor, se for da tua vontade. Por que isto? Porque agora nós temos o Senhor que manda em nossas vidas, e nós pertencemos a Ele, e o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então eu não sou mais meu, você não é mais seu, você não é mais alguém que não tem mais direção, você não é alguém mais agora que não tem rumo, agora você pertence ao seu Senhor, que lhe dirige, que lhe conduz aos pastos verdejantes e ao céu de glória. Então nós não somos alguém alheio, nós não somos alguém que caminha por aí que não tem destino, que não tem direção, não. Nós pertencemos, e lá diz assim: para pertencer foram chamados, para pertencer. Cristo também nos chama para pertencer a Ele. Os propósitos da salvação, o objetivo da salvação na vida de um salvo é para ele pertencer a Cristo.
É por isso que, salvo sem engano, é Tiago que diz assim, que Cristo, né, aquele que se institui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque eu não pertenço mais a mim. Eu pertenço agora a Cristo. Eu darei conta de mim a Cristo. Olha que a Bíblia diz que nós daremos conta a Cristo. Prestaremos conta. Então eu preciso guardar os meus pés de não ir em todo lugar. Eu preciso resguardar os meus lábios para não falar toda a palavra. Eu preciso guardar o meu corpo, porque o meu corpo glorifica a Cristo. E se eu pertenço a Ele, eu preciso honrá-lo. Eu preciso amá-lo. Eu preciso viver para Ele. Como é que a esposa faz com o esposo? Ela honra o seu esposo. Ela ama o seu esposo. Da mesma forma nós amamos o nosso Senhor, honrando a Ele com as nossas vidas. Quando aquela mulher olha Eliseu, diz assim: eu vejo que este homem é um homem de Deus. Qual é o nome que é glorificado ali? É o de Eliseu? Não, é o de Deus. E toda vez que alguém olhar para você e diz assim: ô homem de Deus, ô mulher de Deus, irmãos, você é um privilegiado. Essa mulher verdadeiramente é uma mulher de Deus, é mulher de exemplo. Isto é, glorificado o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, que se nós fizermos só o que fazem os gentios e os fariseus, como as nossas obras hão de exceder. Mas quando nós fazemos obras que glorificam a Deus, de fato estamos dando testemunho de servo de Deus. Por quê? Porque fomos chamados para pertencer a Ele. E vamos prosseguindo para outro objetivo do chamado na vida de um salvo. Colossenses 3:15. Alguém que está com o exemplar aberto, por gentileza, nos acompanhe. Colossenses 3:15. Olha aí. Agradecidos. Percebe, irmãos, outro benefício do chamado de Deus para o salvo. Ele foi chamado para a paz. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos. No meio de quem adquire o céu, no meio de quem caminha para o céu, a paz está no meio. Ela é desassociável. Você pode até dizer, irmã Cleice, assim: não, das trevas para a luz está bom. A graça também, porque estou desfrutando. Pertencer a Jesus também. Mas nós não podemos desassociar que quem recebeu graça, quem foi chamado para a luz e quem pertence a Jesus, ele não siga a paz. Não pode desassociar, não tem limite para nós buscarmos. Porque você pode dizer assim: não, para mim ter paz com a irmã Priscila não, ter paz com ela não. Você percebe que na mente do salvo não pode operar? Não tem brecha para quem... Você percebe que ele diz assim: e sede agradecido. Por quê? Porque a paz ela opera de forma maravilhosa na vida de quem é salvo. Jargão popular: comigo era 9 ou 90, não era assim, irmã? Eu não deixo almoço para janta. Era o jargão popular nosso. Não era assim, minha irmã? Ah, se eu tivesse aquilo. Ah, fulano de tal. Ah, se eu fosse tu. Aí depois que ele é salvo, agora ele anda com a paz que anda com ele. Para fecharmos sobre a paz, olha que a Bíblia diz assim: busque a paz e siga. Você já achou a paz? A paz está com você? Você é alguém de paz? Continue seguindo ela. Ainda que alguém pode te botar para baixo: ei, mas fulano de tal é besta. Se fosse, você agora que foi chamado a paz. Aquele teu esposo que não é evangélico, ele não vai entender a paz ainda. Aquela sua filha que, quem sabe, alguém falou de você, mas você trouxe a paz, semeou a paz, exercitou a paz. E olha que a Bíblia diz em Filipenses 4:3, vai assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa paz de Deus é maravilhosa, irmãos. Não tem entendimento que compreenda a paz de Deus. Porque às vezes a irmã está sofrendo, a irmã está passando por luta, às vezes o pastor está sofrendo, mas está cantando:
Quando amanhece, ele pega a harpa e começa a louvar a Deus. E alguém não entende por quê? Porque a paz que está no coração dele, ela excede todo entendimento, que ela não é explicada. Paz para o mundo é só quando tem o dinheiro no bolso, o carrão. Mas para o servo de Deus não. Tem uma coisa que não pode explicar nós, que nada pode romper nós, é a comunhão com Deus. Irmãos, isso aqui não pode. Olha o que a Bíblia diz. E Sansão não percebeu quando o Espírito do Senhor se retirou dele. Ei, irmão, mas a diferença, mas Davi percebeu. Davi disse ao Senhor, não retire. Ele percebia quando estava saindo. Você percebe que às vezes nós precisamos, não é os recursos do mundo. Abacuque disse isso, ainda que me falte. Ainda que falte tudo, ele estava prevendo uma crise econômica. Mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isto aqui é paz, irmãos. Paz no coração. Paz na alma. Às vezes você está até devendo, às vezes, tanta coisa. Mas você tem a paz de Deus no coração. Por quê? Porque você foi chamado para a paz. Quanto homens de Deus que eram valentes no mundo. Quanto homens de Deus que faziam como Pedro. Andavam aqui embainhados, esperando alguém triscar para... Quantas mulheres que tinham a língua afiada. Mas hoje louvam a Deus. Estão num círculo de oração. Por quê? Porque entenderam que foram chamados para a paz. É alguém que pode exercitar e semear a paz. Isso aqui também está lá, onde o pastor ensinou sobre o pacificador. Ele faz isso. O pacificador, ele será chamado filho de Deus. Ah, Marcelo, tu nem sabe. Marcos disse que foi muita coisa de ti. O que tem a paz não. Ele vai lá, ele reconcilia. Porque quem foi que nos semeou a paz primeiro? Jesus Cristo de Nazaré. Nós estávamos inimigos de Deus. O que foi que ele fez? O ladrão está lá na cruz do lado, dizendo assim, desce, te salva. Aí a igreja está do outro lado representada, dizendo assim, não, nós não merecemos. Ele está aí, mas ele não merece. Nós éramos para estar lá. Ele semeou a paz. Primeira pessoa a semear a paz em nosso coração foi Cristo. E como eu não posso exercitar essa paz a que eu fui chamado? A pessoa, não, se ela quiser, ela vem a mim. Não, irmão, tome o passo. Você foi chamado à paz de Deus também. A Bíblia diz assim, busque, e quando encontrar, siga. Diz, não, eu posso obedecer, eu fui chamado da luz, estou na graça, pertenço a Jesus. Mas a paz não, é desassociável para quem é salvo. Lá na escola, Luquinha, paz no coração. Lá onde tiver, paz no coração. Aonde tiver, meu irmão, a paz de Deus opera na tua vida de forma especial. Não deixe que a paz saia do teu coração. Não deixe que a paz possa sair do teu coração como salvo na pessoa de Cristo Jesus. Nunca abandone a paz. Nunca deixe a paz de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E olha que a Bíblia diz em Apocalipse 13:11. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde a paz. Se tem a paz, continue servindo, continue exercitando a paz. Continue andando na paz, vivendo a paz. Às vezes tem aquele símbolo, né, que eles fazem da paz, eu não sei como é que eles fazem. Aí final do ano, o símbolo da paz. Mas às vezes de paz não tem nada, irmãos. Não tem. Se você for ver quantas pessoas que são acrescentadas com recursos humanos, pessoas do mundo, eu falo isso, estão, aquela doença do século, depressão, querendo se matar, querendo fazer tudo quanto, remédios para dormir, e você está aí, às vezes numa casinha, como eu que nem casa tenho, mas quando pega o travesseiro, ora ao Pai das luzes, repousa um bom sono. O que chama isso? É que o mundo não entende. Não passa uma capa de revista, não está na calçada da fama, mas está repousando naquele que tem paz, que é Jesus Cristo de Nazaré. Tem paz de Deus, a paz faz isso em nosso coração. Às vezes tem aquele ovozinho com feijão, né? Agradece a Deus. Não tem aquela bisteca, aquela picanha, não tem aquele cozidão de carne, mas o que tem levanta os olhos para você e diz assim, Pai, graças te dou pelo que tu me deu. É agradecido, porque irmão Marcelo deu que disse assim, sedes agradecidos. Por quê? Porque ele percebe que o que ele tem, foi Deus que deu.
Foi Deus que deu, irmãos. Ele não diz assim: ei, rapaz, se eu tivesse coisa. Não. Ele é feliz com o que ele tem. Vamos caminhar, meus queridos irmãos. É dessa aqui nós não podemos desassociar nunca para quem é salvo. Por gentileza, alguém puder ler, já finalizaremos, irmãos. 1 Tessalonicenses 4:7. E outro pega 2 Timóteo 1:9. Para quem é salvo, isso aqui é indispensável para a vida de quem é salvo. Um chamado, os objetivos para quem é salvo, na nossa salvação, é indispensável. 1 Tessalonicenses 4:7. 4:7. Olha, irmãos, Deus nos chamou para uma vida santa também. Não pode desassociar de quem é salvo isso aqui. Os objetivos de Cristo para nós foi uma vida santa. Oh, glória. Santidade. O termo santidade, irmão, santo, é separação. Ele foi separado. Quando nós pegamos um teclado desse e consagramos, separamos ele para o uso especificamente de Deus. Ele não pode ser associado a coisas do mundo. Ele não pode ser levado para as coisas que tocam coisas, podemos dizer que louvam ao Senhor do mundo, porque ele foi consagrado à coisa de Deus. Uma vez salvo, você foi consagrado uso específico de Cristo. Leia, por favor, Filipe, de novo. Uma vez fomos chamados para uma vida, não para... Irmãos, se nós formos ficar só nesse versículo, ele é profundo. Não fomos chamados para imundície, mas para uma vida santa. Já em Tessalonicenses diz que nós precisamos conservar espírito, alma e corpo irrepreensível até a vinda de Jesus. Você olha assim para o seu corpo, você olha para você assim: eu preciso ser santo. Entre os objetivos de um salvo está chamado a ser ele ter uma vida santa, separado. Deixa quem quiser falar de você. Ah, mas fulano de tal quer ser muito. Deixa. Você sabe com quem você está aprendendo. E é a palavra, como diz muito bem cedo o nosso pastor, né? É a palavra que nos ensina. É a palavra que nos dirige. Olha, não fomos chamados a uma vida, que ele quer dizer, outra hora éramos assim, outra hora vivíamos assim, mas agora não. Entre os objetivos aqui também de um salvo está, que eu não quis falar, está sobre a liberdade. Nós somos chamados à liberdade. Só que Paulo diz: irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quer dizer, eu não posso viver de maneira que possa ferir a palavra de Deus. Eu não posso viver de maneira que possa constranger o meu próprio Cristo, o meu Senhor, aquele que me chamou a viver uma vida santa, a uma vida separada para Ele. Percebe que os irmãos aqui que tocam na Umbanda, todo tempo de festa, eles afinam os instrumentos, né? Afinam. E quem tem um ouvido fino percebe: esse instrumento aqui não está bom de tocar, está irregular, não está bom, o teclado aqui não está bom, essa bateria precisa ser afinada. Aí tem aquele negócio que eles pegam aqueles grampinhos e vão graduando a bateria, e tem um negócio que bota no baixo. Será que Cristo não faz assim com nós também? Às vezes Cristo quer até te usar, Cristo quer ter o melhor com você, mas às vezes coloca uma barreira. Por quê, irmão Rodrigo? Explicação. Às vezes eu não estou tendo aquela vida como Cristo queria que eu tivesse. Vida qual? Vida santa, que Ele nos chamou para a vida santa. Todos nós fomos chamados, irmãos. Nós viemos de um mundo que só a misericórdia de Deus está entregue, que a Bíblia diz, jaz, né, no maligno, e vale tudo. É a luta do vale tudo. Mas com Cristo não. Quem anda com Ele, irmãos, ele não passa despercebido. Quem anda com Jesus é sal e é luz. Por isso que quem se encontra com Jesus, ele não pode sair de mansinho e dizer assim: eu sou crente, mas sou do meu jeito e escondido na minha casa. Não. Não é não. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tentou fazer isso.
É uma lição para nós, irmã Francisca. Ela tocou em Jesus e se sai. Se eu sair de mansinho, ele nem vai saber. Só que quem toca em Jesus, que anda com Jesus, ele é sal e ele é luz. Você pode botar todo o tempero em uma comida, mas não coloque o sal. Só que o sal, ninguém vê ele, mas ele muda o ambiente. A luz tem vida ali. Vai daqui para a fazenda alternativa, é a escuridão, todo o caminho. Mas quando chega de longe, você diz assim, ali mora alguém. É você, igreja. Você representa Jesus na terra. Você, onde você chegar, você mudará o ambiente. Você não pode viver uma vida de salvo, de crente, escondido de maneira alguma. Aí Jesus parece assim, alguém me tocou. Aí Pedro até articula com ele, Senhor, a multidão é grande. Embora, Senhor, passar logo é o mar. O Senhor disse, não, Pedro, não está entendendo. Alguém me tocou. Aí a Bíblia diz que a mulher, consciente de que ela tinha tocado, sido curada, ela se aproxima dele trêmula, com temor, e diz assim, Senhor, eu te toquei. A hora que ele diz agora para ela, filha, ela não era filha, mas por ela ter se encontrado com Jesus, ela recebe o direito de se tornar filha, e ainda dá, vai, filha, vai-te em paz. 3 coisas, fé ele dará a ela, que ela exercitou a fé dela, recebe a paz de Deus, e direito de ser filha. Só que quem é filho, ele não passa despercebido, por onde vai? Cheguei uma vez em São Luís, com essas calças aqui mesmo, ainda mais novo na época, né? Meu irmão lá não era um evangélico. Aí ele chegou e disse, rapaz, acho que ele ficou assim, constrangido de mim, para me chamar, para me dizer, você é para tu vai com essa roupa aí mesmo? Mas calça social. Disse, rapaz, você é para tu não quer uma bermuda para nós andar aqui? São Luís, né? Cidade. Disse, não, rapaz, eu vou assim mesmo. Rapaz, não, rapaz, eu vou, deixa eu mesmo com a minha roupa. Quando nós chegamos na casa, ou melhor, ele era evangélico, agora que eu estou me lembrando, ele era. Quando chegamos na casa da cunhada dele, ele disse, rapaz, esse irmão teu é diferente. Rapaz, é. Disse, rapaz, porque ele é da Assembleia de Deus. Você percebe, irmãos? Você percebe que às vezes um simples detalhe nos define quem somos nós? Nós somos sal, irmãos. Nós somos luz. A nossa vida precisa ser santa. Para finalizarmos, olha aqui diz, irmãos, para finalizarmos, outros benefícios, outro objetivo na vida de um salvo, para o qual Cristo nos chamou também. Milita a boa milícia da fé, tomando posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado. Para concluirmos, você foi chamado para a vida eterna. Guarda, conserva, preserva. Aí, irmão Rodrigo, tem hora que eu percebo ela saindo de mim. Não deixe. Ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Planejada antes da fundação do mundo, efetuada no Calvário. E chegou até nós a vida eterna. Quem crê que vai? Irmãos, é para nós. Ele diz, milita a boa milícia da fé. Toma posse. Firma, segura, está aqui, continua, persevera, não entrega os pontos, meus irmãos, continuamos porque fomos chamados para a vida eterna, precisamos continuar servindo a Ele, a muito distante, a tão distante, nós daremos um adeus a este mundo e nos encontraremos com Ele, e daremos um adeus a este mundo e entraremos às mansões celestiais, porque fomos chamados para a vida eterna. Irmão Rodrigo, o senhor não sabe como está a minha vida. Mas a vida eterna é melhor do que essa aqui. Paulo diz assim, porque eu tenho para mim, que as aflições deste presente século não são para comparar com a glória. É como se eu vejo Paulo olhando aqui, como se fosse esse telefone aqui, as lutas daqui. Mas ele olha por cima na fé, ele olha o além, ele não está vendo aqui as coisas passageiras. Ele não está vendo as coisas temporâneas, as coisas momentâneas, ele está vendo uma lei, está dizendo assim, olha, eis que vejo que as coisas daqui não dão para comparar, a glória, qual é a glória? Ele vai dizer mais, que há de ser revelada em nós, corpo incorruptível, coroa de glória, coroa da justiça, que eu e você receberemos, mas o que? Se nós perseverarmos. Olha que ele diz assim, guarda o que tu tens, eis que venho sem demora,
guarda o que tu tens. Irmão Rodrigo, eu tenho fé, guarda a fé. Tem amor, guarda amor. Tem comunhão, guarda a comunhão. O que você tiver, guarda, meu amado irmão, porque você foi chamado para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, que Deus abençoe de forma especial. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Ajude grandemente a sua igreja. Amém.